ano. Imagina você ter apenas 8 anos e encontrar a espada lendária do seu clã. Após derrotar os Cerberus, nosso prota absorve a energia daquela criatura. Então ele começa a se perguntar como vai levar e explicar para o instrutor que derrotou esse bicho. Então, ele se lembra que os Cerberus são monstros guardiões que têm o hábito de proteger seu território. E foi nesse momento que vemos a masmorra que aquela criatura protegia. Então, Vikir fala que geralmente as masmorras guardavam um grande tesouro dentro delas. Assim, ele começa a se cobrir com o cheiro dos Cerberus para afastar as criaturas que estavam aos arredores e decide finalmente explorar aquela masmorra. Lá dentro, ele se depara com uma luz no fim do túnel. Então, nosso prota vai até lá para conferir. E foi nesse momento que ele se depara com um cristal brilhante. Dessa maneira, ele percebe que tinha um esqueleto junto com uma carta. E claro, ele pega aquela folha e começa a ler. Nela, contava a história de um membro do clã Baskerville, onde ele mandava todos que entrassem nessa masmorra saírem imediatamente. Ele continua contando que entrou ali com seu irmão mais novo para desvendar aquele enigma. Porém, depois de 3 anos tentando solucionar aquela charada, onde dizia que o que entrou era um, mas dentro se tornaram 2, mas apenas um deles pode sair. E foi por interpretar errado que eles acabaram entrando em combate. E o mais velho acabou cancelando o CPF do seu próprio irmão. Assim, vemos que ele fracassou miseravelmente tentando desvendar aquele enigma. Desse modo, Vikir começa a debochar por ele não ter conseguido desvendar aquela charada e começa a pensar como ele iria resolver aquilo e pegar a recompensa. Então, ele novamente começa a tentar ligar os pontos que tinham naquela charada, até que finalmente ele descobre como resolver. Dessa maneira, ele fala que os irmãos foram muito azarados, pois mesmo sendo em 2, eles não conseguiram pensar que era só quebrar esse cristal e as coisas iriam se resolver por si só. Assim, Vikir quebra aquele rubi brilhoso, e foi nesse momento que uma porta se abre bem diante dos seus olhos. E claro, nosso prota já fica todo empolgado, pois aquilo que estava diante dele era a espada lendária do seu clã, mais conhecida como Beelzebub. Vikir se pergunta o que uma relíquia da Mosca da Gula estava fazendo ali. Então ele conta, como narrador, que nos mitos ancestrais, os demônios que invadiram o continente enfrentaram os 7 líderes dos grandes clãs. E naquela época, o líder do clã Baskerville enfrentou a Mosca da Gula, Beelzebub, e os restos que sobraram dela foram selados no território Baskerville. Assim, ele fala que as lendas sobre ela eram verdadeiras, e completa dizendo que, no futuro, esta espada iria cair nas mãos dos demônios. Porém, já que ele foi o primeiro a chegar nessa masmorra, ele iria pegar essa espada para ele. Desse modo, ele começa a puxar a espada, e de repente, ela se desmancha e começa a se fundir com o braço do nosso prota. Então, quando finalmente ele absorveu aquela coisa, ela aparece junto ao seu braço, emanando uma aura cabulosa. E claro, o Vikir começa a sorrir, pois ele sabe que vai ficar apelão depois disso.